Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos. Amém. Para nós sempre uma alegria tão grande estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, e vermos pessoas como vocês que continuam acreditando no poder da palavra de Deus. Amém. E que têm vivenciado nesses dias esta experiência de ser tocados e movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Diego e família, muito amado nosso, e que Deus nos deu a honra de poder conhecê-los lá atrás e vermos que os planos e os propósitos de Deus na sua vida, pastor, na vida da igreja, têm se cumprido e vai muito mais além do que isso. Com certeza, a bênção do Senhor será derramada de forma sobrenatural aqui neste lugar. Parabéns, pastor, pela igreja, parabéns à igreja, parabéns ao ministério por esta iniciativa de incentivar a fé de todos aqueles que aqui têm chegado, e como recompensa disso, a glória de Deus vai se manifestando, os milagres vão acontecendo, as curas vão acontecendo, transformação de vidas, o reino avançando, Cristo sendo glorificado e a alegria incomensurável do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Queridos, antes de eu ministrar um texto da palavra, eu costumo dizer que Jesus, ele é simples, e nós não vamos trazer a vocês nada mais do que aquilo que vocês já conhecem, que é a Bíblia, o que está escrito nela. Mas na simplicidade da palavra nós temos certeza que o Senhor irá operar, até porque Jesus, ele falava de uma forma bem simples. Ele estava com todos, ele ministrava a todos os corações, não dispensava ninguém da sua presença vazio. Essa noite, se você entrou aqui necessitado de algo da parte de Deus, coloque essa certeza no seu coração, que Ele já ouviu você, e Ele vai derramar da porção sobre sua vida. Amém? Eu gostaria de dar uma partezinha para a minha esposa, para a Vilminha. Vilminha faz parte do nosso ministério, né? A igreja pode se assentar, por favor. Faz parte do nosso ministério. Vem cá, Vilminha. E vocês vão entender porque é Vilminha. Faz parte do nosso ministério e nós louvamos a Deus. São 40 anos já, juntos, servindo ao Senhor. Alguém que esteve ao nosso lado em todo o tempo, nos momentos difíceis, no momento em que as palavras de oração faltaram para mim, Deus levantou como companheira para interceder, e tenho certeza que cada um dos irmãos que aqui está, que tem a sua esposa, ela é a joia preciosa que Deus colocou na sua vida, e com certeza vai ser usada por Deus como tem sido usado tremendamente. Amém? Eu quero dar uma partezinha para cumprimentar a igreja. Ela disse, não me chame. E normalmente eu não chamo, né? Mas eu entendi que Deus deseja que você diga algo à igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Como eu sou obediente, esse-me aqui. Eu tenho um desejo nessa noite. E eu quero expressar esse desejo, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos que estão aqui. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus invada este lugar. Que entra na tua alma e no teu coração. Como o Senhor tem falado de cura, de restauração nessa noite. Eu creio, amém? Eu creio pela palavra.
Toma posse nessa noite, que haverá cura para a tua alma, porque quando nós estamos doentes de alma, o homem tem tristeza no coração, há um semblante triste, abatido, mas quando a alegria do Espírito invade, o Espírito Santo de Deus acende, aí a alegria do Senhor, que é a nossa força, invade, o homem começa a sorrir sozinho. Então nessa noite, receba a alegria do Espírito de Deus, receba a unção, receba a cura, receba a restauração, receba poder, receba ânimo de Deus na tua vida, no nome de Jesus, amém? Queridos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 22, apenas um verso. E nós queremos falar um pouquinho sobre o propósito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos vivido alguns anos na presença de Deus e temos tido assim algumas experiências impactantes, e glória a Deus por isso, porque Ele continua nos ouvindo, amém, queridos? Diga aí para o seu irmão, pelo menos para 3 pessoas, Deus continua te ouvindo. Em todos os momentos, queridos, Deus continua nos ouvindo. Aleluia. Vamos usar como base esse texto e diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Até aqui somente. Nós, em 1999 para 2000, nós fomos desafiados pelo Senhor para deixarmos a igreja na qual nós pastoreávamos. E após um período de comunhão com Deus, intercessão, oração e propósito, que foi fundamental para mim, a gente entender qual é o propósito de Deus para nós. Alguém que não entende o propósito de Deus, fica meio perdidinho na sua fé, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos revela, lá no livro de Coríntios fala, que nós temos que ter propósitos naquilo que nós desejamos fazer para Deus. Descobrir esse propósito. Às vezes há aquele questionamento, eu queria trabalhar para o Senhor, mas eu não sei o que é que eu poderia fazer. Mas Deus, Ele responde isso para nós, amém, queridos? Quando nós oramos, Ele dá a direção do seu Espírito Santo e nos leva a novas experiências. Diga aí para o seu irmão, Deus deseja para você uma nova experiência. Existem muitos roubos na vida das pessoas. Isso não se restringe a uma igreja local, mas é uma dificuldade que a igreja de Cristo, de forma mundial, muitas vezes cede a esse tipo de roubo no tocante ao propósito da oração. A oração é uma arma poderosa do cristão e há um propósito de Deus nisso. Deus só pode responder aquele que fala com Ele. Se nós não falarmos com Ele, Ele não irá nos responder, porque nós simplesmente não falamos. Ele também não se interessa pelo gesto que às vezes nós fazemos para Ele. Nem todos entendem os gestos. Os gestos se entendem dentro de uma família. Um olhar às vezes fala mais alto do que uma palavra. Mas para pessoas que não são da família,
uma atitude, um gesto, não irá dizer absolutamente nada. Mas quando uma palavra é direcionada, então isso traz entendimento, isso traz respostas de oração. E nesta data de 99 para 2000, eu queria descobrir um propósito para o meu chamado. Como pastor, já era pastor há alguns anos, mas queria descobrir o propósito. Eu precisava de vinho novo sobre a minha vida. E no ministério, muitas vezes, muitas lutas, dificuldades, perseguições, e às vezes a gente se cansa da perseguição, não é, amados? Ou isso acontece comigo? As perseguições cansam. E eu estava tão perseguido, e eu falei, Deus, não é possível. Eu quero entender que chamado é esse. Eu fui chamado para ser perseguido mesmo? Só para isso, Senhor? Eu entendo que na sua palavra diz, sofrereis perseguições por causa do meu nome. Diga aí para o seu irmão, você sofrerá perseguições por causa do nome de Jesus. Amém? E quando é esse tipo de perseguição, isso é muito bom. E então, eu comecei a orar. E orei o primeiro dia. Claro que não uma oração de 5 minutos ou oração prolongada. Eu falei, vamos ter uma experiência de uma vida de oração mais aprofundada. E começamos a orar 1 hora, segundo dia 1h10, terceiro dia 1h20, e fomos orando durante 70 dias consecutivos. E sabe o que eu descobri, amados? Que quanto mais a gente ora, mais o raio-x fica apurado. A gente começa a enxergar coisa que a gente não enxergava. A gente começa a vivenciar coisas que nós não vivenciávamos. Começamos a compreender. E aquilo vai provocando uma sede de Deus, uma sede de comunhão, uma sede de novas experiências, que quanto mais orava, mais eu queria orar, e mais eu queria orar. E nós mergulhamos nesta fase de oração no ministério, e algumas coisas começaram a acontecer. Eu estava sentado, lendo um texto da palavra, e de repente, eu deixei de ver a Bíblia e comecei a ter uma visão. E abriu-se aquela visão, e eu vi um acidente acontecendo. Aí tudo bem, fechou a visão, eu voltei a ler o texto que estava lendo, depois saí, e fui fazer alguma coisa que eu precisava de fazer, aqui próximo à cachoeirinha mesmo, e de repente o quadro da visão se apresentou nitidamente ali na minha frente, e houve um grande livramento de morte naquele momento. Deus poupou a minha vida naquele momento. O carro ia entrando debaixo do ônibus, e um outro atrás me empurrando, mas a mão do Senhor foi maior. Nós começamos tomar o gosto, falar, Deus, como é que é isso? Quero estar mais ao seu lado. Um propósito estabelecido, me revela aqui o teu propósito, me faça entender. E então, eu fui convidado por um pastor amigo, que foi embora para os Estados Unidos, e ele falou, olha, eu estou indo para os Estados Unidos, você vem pregar aqui na igreja, para você conhecer a igreja, quem sabe Deus não te chame para você pastorear esta igreja aqui. É uma igreja pequena, mas é uma igreja abençoada. Eu falei, amém. Falei, vamos estar lá assim com você um dia. E fomos para lá, e ministramos ali a palavra naquela igreja, e houve um mover do Espírito do Senhor, algumas respostas de Deus para mim e para aquela igreja. E então o pastor foi embora,
e a gente assumiu no lugar dele ali, aquele trabalho. E nós tínhamos um aluguel que pagávamos ali no Bosque da Saúde, pagávamos R$4.000 de aluguel no salão naquela época. Era muito dinheiro, muito mesmo. E nós precisávamos da ajuda de Deus ali. Então assumimos o trabalho e aconteceu que a igreja tinha alguns empresários e tal que mantinha. E quando o pastor foi embora, eles resolveram sair também, alguns deles, né? A maioria deles. A igreja ficou com meia dúzia de pessoas. E eu falei, Deus, não entendi ainda, mas vamos orar. E continuamos a nossa batalha em oração. E o tempo foi passando, Deus foi aprovando a nossa estada ali, até que um dia eu percebi que não tinha como pagar aquele aluguel. Eu falei, vou ter que ir na imobiliária e negociar com eles esse valor. Negociei para R$1.500 na época, caiu, abaixou bem o aluguel, então dava para pagar. Quando o pastor foi, então eu chamei o tesoureiro para conversar, para ver a realidade da igreja. E aí ele falou, pastor, a igreja entra R$1.800 por mês, nós pagamos R$4.000, temos reserva para 1 mês e meio mais ou menos, e não temos mais dinheiro. Eu falei, muito bem, então mais motivo para nós orarmos. Sabe, queridos, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e na nossa história para que a gente cresça. Eu tenho certeza que você vai plantar a tua semente de fé e propósito, e Deus irá responder a tua oração. Porque Ele responde, viu, amados? Ou como responde? Então nós negociamos o valor e tal, e a Vilminha falou assim para mim, olha, eu acho que você se precipitou, porque você podia ter trocado de igreja, né? Pastor convencional, você trocava, pegava uma outra igreja do mesmo porte e tal. Eu falei, bom, agora nós já estamos aqui, né? Vamos regaçar as mangas e vamos trabalhar. Você me ajuda a orar? Ajuda. Então, vamos lá. E aí começamos a evangelizar algumas pessoas. E um fato que foi muito interessante, irmãos, que de todos os membros que estavam naquela igreja, que ficaram meia dúzia, no primeiro dia que nós assumimos o trabalho, eu falei, irmãos, vamos levantar as mãos e vamos orar, vamos pedir a provisão de Deus. Aí começamos a orar, quando erguemos as mãos, caíram todos possessos e babando pelo chão, se contorcendo. E aí havia uma corrida de um lado, e expulsava daqui, eu expulsava dali, e a revelação de Deus gera impacto. E aquelas vidinhas começaram a ser libertas, mas as dificuldades financeiras persistiram por 4 meses. Eu já estava distante do trabalho material, era de período integral da igreja já há alguns anos, já havia perdido a prática profissional como marceneiro, e então as coisas evoluíram e mudou um pouco na marcenaria do que era antigamente para a atualidade, né? Que de lá para cá não mudou muita coisa também. E eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar. A Bíblia diz assim, que nós devemos trabalhar de dia e de noite para não sermos pesados aos nossos irmãos. Falei, vamos trabalhar. Então fomos e tentei arrumar um trabalho. E estava difícil, que ninguém queria contratar alguém que estava fora do mercado já há alguns anos. E eu falei, não, mas eu preciso e tal. E um cidadão lá resolveu me dar a oportunidade para trabalhar. E eu falei, ok, então eu venho amanhã cedo. Quando foi à noitinha, uma irmã da igreja me liga. Pastor, o senhor precisa visitar a empresa que eu trabalho amanhã cedo, porque está acontecendo um monte de coisa estranha lá. E a empresa está um caos.
é um prejuízo em cima do outro e tal, aquela coisa toda. E eu falei, e agora? Eu fiquei de começar a trabalhar amanhã. E fiquei naquela luta a noite toda. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, Deus, essa foi a minha oração. Deus, o Senhor cuida dos meus, que eu vou cuidar dos seus. E decidi atender o propósito de Deus do chamado, e fui na empresa que aquela irmã trabalhava pela manhã. E quando cheguei ali na empresa, que era uma rede de empresa e eu também não sabia, e cheguei ali, e quando entrei para dentro daquele ambiente, abriu uma visão. Quantos aqui creem que Deus dá visão? Amém. Amém, glória a Deus. Então estamos falando para a igreja certa. Aleluia. E aí eu disse para a gerente veio, me recebeu e tal, falou, olha, o que está acontecendo aqui é que tem chumbo aqui, tem chumbo ali, tem chumbo ali, tem chumbo ali, essa parede passaram enxofre nela, e a mulher ficou estática, regalou os olhos, falou, olha, por favor, fala baixo. Quem foi que disse isso para o senhor? Eu vim aqui na madrugada, junto com o pessoal, para ver se a gente dá um jeito nessa empresa. E realmente tem chumbo aqui, tem chumbo ali, passou enxofre aqui, passou enxofre lá, e nada resolveu, só fez piorar. Quem foi que te falou? Olha, quem falou foi o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que conhece todas as coisas, conhece a necessidade dos homens, conhece o que está dentro do coração das pessoas, e Ele pode mudar a história de vocês. Ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, então, creia no Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu patrão, se ele tiver interesse de salvar a empresa dele, para ele me procurar. E ele passou uma semana, estava lá na igreja, em oração, aí tocou a buzina, encostou uma Mercedes lá. E ele chegou na porta e tocou a campainha, falou, pastor Zé Carlos? Eu falei, eu mesmo, pois não. Ele disse, olha, eu sou fulano de tal, da empresa tal, o senhor esteve lá e fez uma oração lá e tal, e a minha gerente disse que eu podia vir aqui, que o senhor ia me receber para falar comigo e tal. Eu falei, pois não, vamos entrar. Aí abriu o estacionamento da igreja, ele entrou, estacionou o carro lá, eu preguei o evangelho de Jesus para ele primeiro, e depois mostramos o caminho da solução. Ele falou, o senhor pode ir lá na empresa orar para que Deus mude a história dessa empresa? Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos junto, na calada da noite, quando não estiver ninguém, e você vai orar comigo, mas eu não sei orar. Eu falei, não tem problema, eu vou te ensinar a orar, porque a oração é um diálogo, a oração é ser franco naquilo que nós vislumbramos adiante. E aquele homem entendeu, e nós fizemos o propósito, então entramos por aquela empresa e fomos orar, e aquele homem se converteu a Jesus, e Deus começou a mudar a história daquela empresa. Na manhã seguinte, após nós havermos orado, ele ligou para mim e falou, pastor, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele falou, que oração doida é aquela que o senhor fez lá? Eu falei, como assim? Não, uma oração doida, pastor. Os funcionários foram chegando e quando passaram pela porta da empresa, caíram estribuchando e babando, e foi um problema sério lá. Eu falei, então Deus já começou a agir naquele lugar. Falei, Deus vai te prosperar. Aí trouxe ele novamente, explicamos para ele, e 90% dos funcionários daquela empresa nós ganhamos para Jesus. E a nossa igreja, que não tinha condição de pagar aluguel e nem de me manter, 4 meses depois tinha dinheiro para comprar o prédio. Aquele trabalho que começou com 6 pessoas, quando saímos de lá, ficou com 250 pessoas ali.
tocadas e impactadas pelo poder do propósito. Amém, querido? Quando você tem um propósito, mergulhe de cabeça, porque Deus irá respaldar aquilo que você disser. Então, a jornada continuou, muitos milagres aconteceram, muitas perseguições, mas Deus foi sempre adiante. E ali nós conquistamos muitas vidas para Jesus. Estive em vários debates na TV, ganhei vários artistas para Jesus, pessoas que estavam desacreditadas no seu trabalho, retomaram. Uma delas, preguei o evangelho para ela, e ela olhou para mim e falou: pastor, tudo bem, mas eu já sou crente, já sou batizada nas águas, me batizei domingo passado agora. Eu falei: mas você está com problemas espirituais. Ela falou: não, eu já sou batizado. Eu falei: tá bom, então vem cá, vamos orar. E quando nós oramos, ela deu um pulo, caiu lá do outro lado, e levantou. Nossa, o que aconteceu? Eu falei: então, vamos tratar disso? E aí começamos a ministrar, e Deus nos deu um alcance fantástico, sobrenatural. Nós víamos o céu se abrir. Em uma das reuniões que estávamos ali, eu entrei para dentro da igreja, o culto começava às 20 horas, mas quando era 7h10, a igreja estava lotada, não tinha lugar para colocar as pessoas. E então, quando eu botei o pé na porta da igreja, havia uma possessão de uma pessoa ali, e aquela pessoa manifestada disse: você de novo? Não, eu não te suporto. Eu estou testificando para a igreja, para ver o que Deus pode fazer quando há um propósito. Amém? Diga para o seu irmão: Deus conhece o propósito do seu coração. Diga para ele, anime aí o seu irmão, 2 ou 3 pessoas, a tua vida vai mudar. Coisas novas vão acontecer. A unção de Deus vai sair dos teus lábios. Você vai ser inflamado no poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E então, nós entramos para dentro, repreendemos e depois descobrimos. Era uma mãe de santo que foi ali para confrontar. Ela falou: é? Então eu vou lá para ver o que acontece. Foi lá e Jesus fez com que o adversário caísse por terra e aquela pessoa se converteu ao Senhor e Deus fez a obra na vida dela. E há uma sequência de pessoas que estavam envolvidas com o espiritismo, com feitiçaria, e Deus foi trabalhando, e Deus foi libertando, e muitos pais de santos nós ganhamos ali para Jesus. Deixaram de ser pai de santo para ser santos do Senhor. Aleluia. Deus é tremendo, querido. Experimente mergulhar no propósito, com objetivo. Oração focada. No texto que lemos aqui, ele disse: tudo. Diga para o seu irmão: tudo. Às vezes há o questionamento: mas eu posso pedir isso para Deus? Pode, amados. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Deus só não te dará se for para a tua destruição. Aí Ele não vai te dar. Mas, se é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, Ele te dará. Ele te concederá. Ele te colocará de pé. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Pedir em nome de quem? Em nome de Jesus, com propósito. De que forma? Em oração. Não é em repetição. Deus não precisa de muitas palavras para determinar a sua bênção. O que Ele busca é um coração sincero. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B do versículo, há um relato sobre isso, que diz:
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe de quem a Bíblia está falando? De você, querido. Você é o justo do Senhor. A sua oração pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Aquele que anda retamente segundo o conselho da palavra do Senhor. Que não é apenas um observador, mas também um praticante da palavra. Todos os dias, acredito eu, que vocês tenham ouvido aqui, acredito que já tenham ouvido acerca da oração inúmeras vezes. Mas o Senhor nos faz lembrar nessa noite que a oração feita por um justo, alguém que está em retidão com a palavra, alguém que descobre em Deus uma mina de ouro inesgotável. Sabe, querido, não vale a pena nós ficarmos às margens, é melhor vir para o meio. Não vale a pena nós levarmos uma vida às margens, apenas olhando de longe. Vale mais apenas nós mergulharmos. Havia uma mulher que tinha um problema de um fluxo de sangue. E esta mulher enfrentou muitas barreiras para poder estar aonde ela estava, pelo propósito de tocar na orla da veste do Senhor. Ela não queria tocar em outra coisa. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla da sua veste. Sabe o que é isso? Propósito, objetivo. Se eu tocar, eu vou ser curada. E ela enfrenta a multidão. Ela enfrenta o seu estado debilitado. Ela enfrenta o comentário das pessoas. Ela enfrenta a intransigência do apostolado que cercava Jesus. Mas ela vai, ela persevera, ela caminha. O propósito, querido, nos leva a ir ao objetivo final. Se nós não pudermos voar, vamos correr. Se não pudermos correr, vamos andar. Se não pudermos andar, vamos rastejar, mas vamos chegar ao objetivo final da nossa fé. Aleluia! Senhor, nos comissiona nessa noite a pensarmos ardentemente nisso. Se nós nada pudermos fazer, vale mais a pena rastejar diante do Senhor para alcançar os nossos objetivos, do que voar, do que correr, do que andar. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora da presença dEle. E aquela mulher pôde entender isso. Ela já havia esgotado as suas finanças, ela já havia esgotado as possibilidades da medicina resolver e trazer uma cura para ela, mas não havia esgotado a possibilidade do propósito. Se crer, veremos a glória de Deus. E ela vai e toca. Há muitas pessoas empurrando o Senhor, apertando o Senhor, dizendo: Deus, o Senhor não me abençoa-me, não me cura, o Senhor abençoa da direita e da esquerda e eu não. Há muitas pessoas apertando o Senhor, mas algumas pessoas têm a sensibilidade de tocar no Senhor. E quando esse toque é de fé, meus amados, aleluia, o câncer é jogado para fora. Quando esse toque é de fé, a AIDS desaparece. Passou na nossa história um certo cidadão, ele era aidético, e quando ele chegou na minha casa, meus filhos eram pequenos ainda, eu olhei para ele, e olhei para a irmã, eu falei: como essa irmã pôde trazer esse rapaz aidético aqui na minha casa, que é um menino pequeno?
A fé é tão pequena, né, amados? Como a minha fé era pequena. A gente precisou ser impactado por Deus para saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sabe, queridos, não é dificuldade nenhuma para nós admitirmos a nossa incapacidade de realizar determinadas coisas. Deus gosta da nossa franqueza. Ele gosta quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu não sou de nada mesmo, eu preciso que o Senhor me ajude. Senhor, eu estou aqui, que só a tua misericórdia. Eu preciso que a chama do teu Espírito se acenda em mim. E eu olhei para aquele rapaz, eu falei: Senhor, tudo bem, eu vou pregar a tua palavra. Tecnicamente falando, ela diz assim, é assim que tem que acontecer. Mas faltava o que é o principal, né? E aí eu comecei a orar por aquele moço. Comecei a orar, e aí veio outro aidético lá também. E cada situação pior que a outra. O camarada saía nas avenidas, se travestia, e de AIDS do pé à cabeça. E nós fomos evangelizando, e fomos falando do amor de Deus, e fomos vendo o milagre de Deus acontecer na vida dele. E passou-se um tempo, ele chegou para mim um dia, já era frequente na igreja. Ele disse: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: por quê? Porque eu fui fazer o exame do HIV e apareceu o HIV, está lá ainda. E Deus já havia me capacitado um pouco mais. E eu disse para ele, olha, de onde você veio? Você tinha muitos amigos lá, não tinha? Ah, tinha. Onde estão teus amigos? Pastor, morreram. Todos eles morreram. Nenhum ficou vivo. Eu falei: então você começa a agradecer porque você está vivo. Prosperidade, queridos, é não ter necessidade. Diga aí para o seu irmão. A provisão de Deus chegou na tua vida hoje, glória a Deus. Você julgou que não foi o suficiente, amanhã virá mais. Depois da manhã virá mais. Até que por fim se cumpra na tua vida exatamente aquilo que Deus planejou e Deus projetou para você. Há tempo para todas as coisas. E então eu disse àquele moço: vamos continuar orando, porque o dia que Deus entender que esse HIV tem que sumir daí do teu exame, Ele vai fazer. Passou algum tempo mais, ele teve um aneurisma. E eu fui visitá-lo na Beneficência Portuguesa, e ele não falava. Eu falava: então, irmão, como é que você está ali? Jó. Qual é o teu nome? Jó. Está me conhecendo? Jó. Era o que ele falava. Eu falei: olha, vou fazer uma oração por você, porque Deus honra a palavra do profeta. Amém? Amém. Quem é o profeta? Olhe para o seu irmão aí. Fala: você é. Amém? Você é o profeta de Deus. Amém? Olhe para alguém, toque nele. Deus está fazendo algo aqui. Toque no teu irmão, toque pela fé. Amém? Diga para ele: você é o profeta, você é o profeta. Aleluia, é você que Deus vai usar. É o propósito, irmãos, reativar aquilo que Deus já delegou há tempos atrás. Você é cheio do Espírito Santo do Senhor. Você é o canal da bênção de Deus para a vida das pessoas. É você que Deus quer usar. Se não entendeu ainda o teu propósito, de repente é no louvor, de repente é aqui no altar ministrando, de repente é varrendo o chão da igreja, é pintando, é ajudando o pastor, é evangelizando, é trazendo alguém para a igreja. Há um propósito para todos no reino de Deus. Aleluia. E então nós fomos, oramos por ele, e eu tive mais uma visão naquela época. E numa das igrejas que eu pastoreava, eles não me queriam como pastor lá, porque eu tinha muita visão. Então eles falaram: não quer uma pessoa que tenha visão. A gente quer uma pessoa que fala da Bíblia só. Eu falei: tá bom, então acho que aqui não é meu lugar mesmo. E no momento da oração naquele quarto, eu vi, queridos, alguns varões de branco que entraram ali. Não eram os médicos, não eram os enfermeiros, Diego. Não eram as enfermeiras, não eram os auxiliares de enfermagem. Eles entraram
e posicionaram um bisturi diferente que os médicos usam, e fez uma incisão na cabeça daquele homem. E eu falei: olha, eu vi uns anjos de Deus entrar aqui com os instrumentos cirúrgicos e ele operou a tua cabeça. Vai dando glória aí que Deus vai te levantar. Fica na paz. Domingo nós vamos orar, na segunda eu venho te visitar. Tá bom, vamos embora. Quando chegou no domingo, eu entro na igreja, o irmão sentado lá no banco da igreja. Eu falei: ué, mas o que aconteceu? Ele falou: pois é, eu não podia falar, já começou por aí, mas agora eu estou falando. Sabe o que aconteceu, pastor? Está aqui, ó. O senhor não falou que viu um anjo entrando lá e operando a minha cabeça? Está aqui, ó. O médico não me tocou. Eu sarei no outro dia. Eles fizeram uma chapa da minha cabeça, um raio-x da minha cabeça, e constou aqui uma cirurgia feita. E eu estou aqui trazendo a prova que estou curado em nome de Jesus. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque o nosso Deus continua operando milagres e maravilhas. Aleluia! Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então nós começamos a ser treinados, sabe? Treinados por Deus para operar segundo o Espírito Santo do Senhor, para ver pessoas restauradas, para ver pessoas sair das drogas, para ver pessoas se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. E esse mesmo cidadão, depois de um certo tempo, ele mudou de São Paulo para Fortaleza. Ele falou: ó, pastor, eu vou para lá, que a minha família está lá e tal. Eu falei: tá bom, amado, eu te abençoo, vai na paz, vamos manter contato. Aí, passou-se algum tempo, ele me liga: pastor, sabe quem está falando? Eu falo: olha, a voz é conhecida, mas não estou identificando aqui. Ele falou: ah, é irmão fulano de tal. O senhor lembra que o senhor falou para mim que quando o Senhor encontrasse o propósito na minha vida, o HIV ia sumir? Eu falei: lembro, claro, lembro sim. Pois é, eu estou ligando para o senhor para dizer que o HIV sumiu. Há coisas que Deus faz agora, mas há coisas que Deus fará adiante. Amém? Diga isso para o seu irmão. Há coisas que Deus faz agora, mas há coisas que Ele fará mais adiante. Quando for o tempo certo, amados, aleluia. Quando for o tempo certo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele falou: quero testificar mais. Depois que o HIV sumiu, eu criei coragem de pregar a palavra, ganhei a minha família inteirinha para Jesus. Hoje eu estou servindo no ministério aqui, e eu sou um ganhador de almas para a glória de Jesus. Então, amados, a gente vai descobrindo que tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade mesmo. É para nós mesmos quando a gente toma posse, quando a gente decide, sabe? A gente tem que decidir a ser crente fervoroso no Espírito do Senhor mesmo, a viver uma história diferenciada onde nós estivermos, junto da nossa casa, junto dos nossos amigos, na empresa que trabalhamos. Nós somos o sal da terra. Diga para o seu irmão: você é o sal da terra. Aleluia, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Somos o sal da terra, vamos declarar assim: somos o sal da terra. Aleluia, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Quer saber, amados, o Brasil não precisa de ganhar Copa, o Brasil precisa do Senhor Jesus Cristo. As nações precisam do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo precisa de cada um de nós para divulgar a mensagem salvadora e transformadora da palavra de Deus. Aleluia. Sabemos, todavia, que em todas as experiências que o Senhor nos cerca, elas vêm com gostinho de glória e de vitória.
O que seria das vitórias se não houvesse lutas? O que seria das aprovações se não tivesse provações? O que seria das conquistas se não houvesse batalha? Se não houvesse lágrimas? Há um texto na palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Quem sabe nessa noite, querido, Deus esteja transformando todo pranto em alegria, toda batalha em conquista, toda guerra em triunfo. Deus está entrando na tua história, Deus está entrando na tua vida. Você que nos ouve pelas redes sociais, Deus está te alcançando, você aonde quer que você esteja. Dê o teu brado de vitória, declare o seu propósito em crer no Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família, família bendita. Levante a tua mão direita ao céu e diga: a minha família é família bendita do Senhor. Diga assim: eu creio que no nome de Jesus Cristo, o dia da alegria já chegou para mim, porque eu estou no propósito de vislumbrar através da oração as minhas conquistas espirituais, materiais, financeiras, emocionais. Eu me cerco agora com a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Te convido a estar de pé um momento em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, andarabacharabacai. Aleluia. Alabaste cantarabaxa, alabaste andarabai. Aleluia. Há anjos do Senhor aqui neste ambiente. A glória de Deus aqui neste ambiente. Não se escandalize se você chegar na tua casa, as pedras que estão no teu rim começarem a sair. Não se escandalize se a enfermidade que está no seu corpo começar a sair. Se o problema que está na tua vida te perseguindo, tirando a tua noite de sono, o Espírito de Deus me diz que alguém aqui que não dorme, você vai dormir, querido, em nome de Jesus. O Senhor é na tua história, o Senhor é na tua vida. Não se escandalize se de repente você vê a glória de Deus, se você ver os anjos do Senhor descendo para dentro do teu quarto, tocar nas tuas costelas e te despertar na madrugada e dizer para você: ei, eu tenho um propósito com a tua vida. Oh, rendalabacharabacairamas. Oh, aleluia. Una a tua fé junto com a minha. Secalabachudreandalabastelabas. Oh, é no nome de Jesus Cristo, Nazareno da Galileia, que eu concito agora a igreja do Senhor a clamar e a chamar a existência do Deus vivo, do Deus que cria caminhos aonde não há caminhos, do Deus que abre portas aonde não há porta. Aleluia. Do Deus que dá livramento, do Deus que estende as suas mãos poderosas, do Deus que traz a sua glória sobre a sua vida e que transforma a tua história. Ori cantarabacharabacantaramai. Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu oro por tua igreja neste momento, Pai. Eu oro, Senhor amado, e intercedo por estas vidas que aqui estão. Eu chamo a existência a promessa da tua palavra. Oh, eu chamo a existência o Deus da Bíblia, que vem para confundir o adversário, que vem, Senhor, para destronar o adversário que muitas vezes tem estado a exercer domínio sobre situações da vida das pessoas. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que seja desbancado agora todo o império do inferno, todo o império do mal, toda magia, todo encantamento, todas as palavras, Senhor, que talvez alguém tenha ouvido e tenha deixado entrar para o seu espírito, eu declaro que seja repreendido agora em nome de Jesus. Pois diz a palavra do Senhor: diga ao fraco que eu sou forte.
Oh, recantalabaixo dele, alamaste, alabai. Eu sou o Senhor que te sara. Oh, recantalabaixo, alamai. Sou o Jeová Shalom. Eu sou o Senhor que te traz a paz. Xarabaste, alamai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por pessoas aqui, Senhor, que tem que tomar decisões na sua vida. Eu oro, Senhor, para que os propósitos, através da oração, de uma vida de oração, ó Pai amado, eles venham se cumprir e se estabelecer. Senhor, que a tua glória, o manifestar da tua glória, o manifestar do teu Espírito Santo, o manifestar da tua vontade, seja estabelecido no coração, na vida, seja estabelecido na alma, em o nome de Jesus Cristo. Que a glória do Espírito Santo de Deus venha descer e venha tocar, venha descer e venha inundar, até fazer transbordar com a tua glória. Ah, Senhor, até que nada mais importe. Oh, Senhor, a tua glória desça, até que nada mais importe, Senhor. Não importa se temos ou não, se não temos, não importa, Senhor, se conquistamos ou não ainda, importa que tu continuas sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, e em ti nós triunfaremos para a tua glória. Pai, no nome de Jesus, eu declaro neste momento, Senhor, sobre este coração dolorido, aflito e abatido, a paz insondável do teu Espírito Santo. Há pessoas aqui no nosso meio, o Espírito do Senhor me faz saber que durante esses dias tem sofrido uma agressão verbal muito forte, e Deus vai na tua frente, querido. Ele, o Senhor, enxuga dos teus olhos toda lágrima. Ele, o Senhor, abranda. Ele, o Senhor, declara que nessa noite Ele é Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a aflição pelo teu filho, pela tua filha que está envolvido com problemas químicos, eu declaro em nome de Jesus que seja cancelada a obra das trevas, e que no nome de Jesus haja glória e vitória. Glória e vitória. Em o nome de Jesus Cristo, Nazareno da Galileia, nós declaramos com agradecimentos. Amém, Jesus. Oh, Harabachalabacai. Experimente glorificar a Deus por um momento. Experimente dizer ao Senhor: Senhor, eu creio que podes me colocar no centro do propósito, oh, em que estabeleceste para a minha vida. Oh, recantalabaxalabai, oh, Espírito Santo, cantarabaxu de cantalabai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus maravilhoso. Oh, Senhor, eu declaro para aqueles que estão vivendo em crises financeiras, Senhor, que haja, Senhor, uma resposta vinda da parte de Deus para a vida destes teus filhos, que as portas se abram, que os milagres aconteçam. Deus, me faz ver um pozinho dourado que desce sobre algumas pessoas aqui. Receba na tua vida a provisão financeira, o teu celeiro será acrescentado em nome de Jesus. Há um chamamento de Deus para te promover, Ele te promove. A bênção é do Senhor para a sua vida e para a sua história. Harabaxo de cantaramai, em nome de Jesus, receba sobre a sua vida. Erga a tua mão o mais alto que você puder. Creia que Deus está nos altos céus, e que você está no limite da tua possibilidade. Você estendeu a tua mão no máximo que você pode, e Deus desce da tua glória, e Ele vem tocar na tua mão agora. Receba o toque da mão de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida e sobre a sua história. Vidas serão mudadas em o nome de Jesus Cristo. Oh, recantarabaxadarabaste cantaramaia. Oh, recantarabaxadarabaste cantaramaia alabas. Há uma chama que sai da Bíblia e vai até você, toca em você. Ah, sericantalabaxuderiandalamaia.
Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Abaixa a sua mão e diga amém, Jesus. Glória seja dada para sempre ao nome do Senhor. Sabe, queridos, Deus não necessita das nossas possibilidades para operar. Quando Ele quer operar, Ele faz. Ele não precisa dos nossos méritos, da nossa sabedoria. Ele espera apenas um coração quebrantado e contrito. Um coração que se abre para Deus. Um coração que crê veementemente que tudo que é declarado a partir de um louvor, como um louvor ungido que foi cantado aqui nesta noite, como Deus usou vocês aqui nesta noite para ministrar. Eu podia ver as labaredas de fogo que saíam da boca de vocês e que pairava sobre a igreja. Sabe, queridos, Deus se agrada da postura de fé que cada um de vocês tem tomado. E em resposta disso, o Senhor trará à existência o que não existe, o impossível. Pastor, é fazer chover no molhado. Muitas pessoas falam as mesmas coisas, mas eu vejo com esses olhos que a terra vai comer em algum tempo. Há um novo espaço, querido. Não sei se você vai comprar do lado, se já é seu, se você vai ampliar, se já comprou aqui, não sei. Mas eu vejo, escorrendo pelas paredes desta igreja aqui, uma unção de prosperidade. Quantos desempregados ainda nós temos aqui? Levante a tua mão. Vocês creem? Mantenha a tua mão de pé. Deus, no nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu declaro que as portas se abram, que essas pessoas sejam chamadas, ó Pai, porque o Senhor revelou uma unção de prosperidade que não haverá faltas. Eu ministro sobre eles em o nome de Jesus Cristo, porque haverá mudanças. Em o nome de Jesus as portas se abram e que você receba o milagre de Deus em o nome de Jesus Cristo. Abaixe sua mão. Você que sente alguma enfermidade, alguém enfermo, você pode colocar a mão sobre a enfermidade, ou se não puder colocar sobre a enfermidade, coloque no teu coração. Deus, libera nesta hora, Senhor, a unção de cura sobre esta igreja. Espírito Santo, assim como em algumas vezes temos ministrado, o Senhor já fez cego ver, pessoas vomitar câncer, mioma sumir, pessoas receberem um novo coração, a AIDS sumir, intervenção cirúrgica, pessoas desenganadas sendo tocadas. Eu sei, Senhor, que Tu podes nos ouvir nesta hora. E aonde estiver a enfermidade, sobre as pessoas que aqui estão presentes, sobre as pessoas nas redes sociais, que acompanham a transmissão ao vivo deste culto, eu declaro que aonde eles estiverem, recebam o milagre da cura e da libertação, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida. Eu declaro que você está curado em o nome de Jesus Cristo. E se você crê, recebe sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. As palmas são de Jesus. Aleluia! A unção de Deus aqui neste altar.
Há fogo do Espírito Santo de Deus aqui nesse altar. Ei, darabaxalabai, cantás, aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amados, recebam o nosso abraço, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor, por esta rica oportunidade de poder falar a vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem. Que vocês possam levar a porção da palavra de Deus para a vida de vocês. Há pessoas aqui que Deus está colocando em lugar de excelência. Não somos nós que escolhemos, é o Espírito do Senhor que escolhe. Você está mergulhado numa luta profunda, amada, mas Deus te levanta e te coloca em lugar de excelência, para que todos vejam que Deus é Deus sobre a sua vida. Muito obrigado. Beijo a todos em nome de Jesus.